Olá, inicia agora mais um programa Letras Conjugadas na TV Câmara de Bagé. No programa de hoje vamos entrevistar autores bagéenses que falam sobre a formação do município de Bagé e também sobre a Semana Crioula Internacional de Bagé. Entrevistaremos no programa de hoje Edgar Lopes Lucas e Cássio Gomes Lopes com o livro Cerros de Bagé, Santa Tecla, Origens de Bagé. E também Cláudio Antunes Bolsinha e Cláudio de Leão Lemezec sobre o livro A Semana Crioula de Bagé. Agora iremos conversar com dois pesquisadores bagéenses sobre o livro Cerros de Bagé, Santa Tecla, Origens de Bagé. Vamos conversar com Edgar Lopes Lucas e Cássio Gomes Lopes. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Tudo bom, Juliana? Tudo tranquilo. Vamos contar pra gente então como é que surgiu a ideia de fazer a pesquisa e escrever o livro. Juliana, eu conheci o Cássio há mais ou menos uns 2 anos atrás e eu estava pesquisando sobre o posto jesuítico de Santa Tecla. E essa pesquisa eu iniciei há 4 anos atrás. E o Cássio foi criador do Núcleo de Pesquisas Históricas de Candiota, onde foi o primeiro presidente, atualmente vice-presidente. E já vinha fazendo trabalho de pesquisa histórica, publicando artigos em jornais, não necessariamente sobre o posto jesuítico, mas ele se interessava muito pelo que os historiadores aqui da região chamam ou chamavam de Silo Jesuítico de Santa Tecla, que fica mais ou menos na mesma região, compreendeu? Sim. Então nós unimos esforços, os dois, fomos até os locais onde se encontravam esse silo jesuítico, as nascentes do Piraizinho, que é onde ficava possivelmente o posto jesuítico de Santa Tecla. Também fomos no Forte Santa Tecla e fizemos uma pesquisa em vários lugares, públicos inclusive, como o arquivo da cidade, as bibliotecas, o próprio Museu Dom Diogo, que o Cássio veio aqui, né, colher fontes, né? Então surgiu mais ou menos assim essa obra. Sim, vocês falam ali, vocês contam no livro a questão toda dessa formação antes de ser Bagé. Pode explicar um pouco pra gente por que essa pesquisa antes de ser Bagé, essa formação do... Antes da fundação da cidade. Do município. Uhum. Pode falar disso. Muito se falou durante os 200 anos de Bagé da sua fundação. Mas a nossa preocupação, até foi um acaso isso aí, era o que aconteceu nessa região, o que se passou antes de 1811, antes do Dom Diogo acampar aqui nessa região, à borda dos cerros. E até porque não havia nenhum livro ainda especificando de fato o que se passou, o que aconteceu nessa região, qual era a razão que os jesuítas vieram para cá, ou por que haviam índios aqui, que tipo de índios haviam aqui, guaranis, pampianos. Então realmente o que se passou da fundação para trás. Iniciamos pelo século XVIII, né? Isso, Na realidade, no caso, a gente começa, no caso, falando dos habitantes primitivos que aqui existiam, no caso, né? A nação pampiana, que era composta, no caso, por várias tribos, né? E nós também, no caso, trouxemos à tona, no caso, a hipótese da origem do nome de Bagé, no caso, né? Tem alguns historiadores que falam que realmente o índio Ibagé existiu, tem outros que têm outras versões diferentes, né? Mas esse livro, no caso, Cerros de Bagé, no caso, né? Traz, no caso, um nome, a referência mais antiga sobre Bagé. E a gente, no caso, crê que esse mapa, no caso, foi feito por um espanhol, no caso, né? Em 1780, 1790, ele fez esse mapa. E ele denominou, no caso, Cerros de Bagé, né? Nós cremos que isso aí ele escutava, no caso, foi passado de geração em geração, no caso, a linguagem indígena, vamos dizer assim. E depois, com o tempo, ela foi aportuguesada para Bagé. Outra coisa que vocês falam e tratam bastante no livro é a questão do Forte de Santa Tecla e do Posto de Santa Tecla. Qual é a diferença dos dois para o nosso telespectador? É interessante porque
para o leigo, para a população de Bagé, muito se fala do Forte de Santa Tecla. Mas antes do Forte existia o posto jesuítico de Santa Tecla. Nós sabemos com certeza a data que foi, digamos assim, queimado o posto jesuítico, que foi em 1756, em janeiro de 1756. Esse posto jesuítico ficava ao norte do Forte. Ele foi queimado devido à aproximação de dois exércitos, na época constituído pelos espanhóis e portugueses. Foi abandonado e os índios guaranis daqui retornaram para a região das Missões. Isso em 1756. E no livro nós inclusive mencionamos uma data, 1735, teria sido oficializado esse posto jesuítico, porque naquela época foram criadas as estâncias nacionais. E Santa Tecla era um posto da estância de São Miguel, uma das maiores existentes. E aqui havia uma reserva de gado. Bom, o posto jesuítico até 1756. O Forte Santa Tecla, 20 anos depois, numa outra região, um pouquinho mais ao sul, foi fundado por espanhóis, mas utilizado a mão de obra índia para sua construção. Já faz parte de um outro período da história, que foi a invasão espanhola ao Rio Grande do Sul, que perdurou de 1763 a 1776. Então são duas coisas totalmente diferentes, né? Só acrescentando um pouco aqui a questão do gado, né? No caso Bagé aqui, no caso, foi estabelecido esse posto jesuítico aqui, no caso, justamente para capturar o gado chimarrão que existia aqui, o gado chucro, no caso, que aqui se proliferou devido, no caso, ao primeiro ciclo das missões, no caso, em que os paulistas, no caso, vieram até as missões, né, tomaram as missões, os padres jesuíticos passaram o Rio Uruguai em direção à Argentina, e o gado que tinha de lá migrou para cá e, no caso, se proliferou. E então o posto jesuítico, depois que a estância de São Miguel foi realmente aberta, novamente aberta, no caso, ele foi instalado aqui justamente para capturar o gado vacum que existia aqui, o gado chimarrão, né, que se proliferou aqui durante 50 anos. Então eram grandes quantidades de gado que existia aqui, chimarrão. Vocês fizeram pesquisa a campo, vocês visitaram alguns locais, mas vocês também fizeram uma revisão bibliográfica, né? Vocês podem citar alguns autores, alguns pesquisadores que vocês pesquisaram também? Nós tomamos o cuidado, no final do livro, na bibliografia, nós citamos praticamente todos os autores bagienses, né? Inclusive fazer uma referência aqui ao professor Clóvis de Mezec, que está ali nos assistindo, e ao professor Orlando Brasil. Os dois são mencionados no livro, né? Então a gente teve essa preocupação de buscar aquilo que já existia e melhorar o trabalho, aprofundar o trabalho. E autores estrangeiros também, como Pedro de Ângeles, que foi um italiano que veio para a região do Prata no século XIX, e ele fez um apanhado histórico de todas as cartas que os jesuítas mandavam para os governadores na época. E isso é uma coletânea que existe. Inclusive aqui na própria biblioteca da Urcamp existe essa obra, é uma obra vasta. Então foi um dos autores que nós nos baseamos, o Pedro de Ângeles, e outros historiadores gaúchos também. Moacir Flores, Arno Kerr, que é um arqueólogo do estado, o próprio Tal Golim, de Passo Fundo, e uma infinidade de autores. Mas, volto a referir, muita coisa achamos aqui em Bagé, pinceladas de outros autores, outros historiadores, e inclusive na bibliografia consta todas as obras escritas sobre Bagé que nós encontramos. Até se tu me permite aqui, até eu fazer uma leitura. Então eu acho interessante, até para a própria população, adquirir esse livro, porque ele vai ter uma referência de outros autores também. Sim. E verificar a maneira como nós aprofundamos o trabalho. Edgar,
Ricardo, me diga uma coisa, onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? Podem adquirir esse livro? Esse livro foi editado pela LEB e lá é onde ele está, né, disponível à venda. Só acrescentando aqui a questão da pesquisa de campo, né? O que nos uniu na realidade foi a pesquisa de campo, quando nós fomos lá no local até então denominado como Posto Jesuítico Santa Tecla, né? Conforme os historiadores locais aqui diziam que no caso era um silo jesuítico, né? Nós fomos lá e verificar o local, efetuamos a limpeza, inclusive nós tivemos uma colaboração da indicação do local pelo Heron Vaz Matos, né? Foi de extrema valia, no caso, a contribuição dele, né? E nós começamos ali, naquele local, né? E dali foi evoluindo a pesquisa e depois nós trabalhamos incessantemente para tentar localizar o posto, o mais provável, o local mais provável onde foi instalado o posto jesuítico. Então nós fomos nas duas nascentes do Piraí, nós fomos no Rodeio Colorado, encontramos uns lugares bem suspeitos, né? E tudo baseado nos demarcadores, no caso, que passaram por essa região. Tá joia, então, agradecendo aos dois pesquisadores, ficamos agora com a próxima entrevista.